pessoal, olá caros colegas, estamos aqui para o nosso segundo encontro, para o pessoal que está se preparando aí para o concurso Fase Rio Grande do Sul. Veja, né, você já deve ter feito a aula 1, né, onde você viu a parte de memória, você viu também algumas questões relacionadas, né, a essa parte. Como eu falei, poucas questões da banca, né? Poucas. O Instituto Mais ela não tem assim uma bagagem, um volume muito grande, e daquele assunto menos ainda. O assunto de hoje já é mais explorado, e é uma cobrança, vamos dizer assim, comum de prova. Hoje a gente vai falar pelo nosso cronograma a figura do sistema operacional, conceitos básicos, características do sistema operacional Windows. Um colega esses dias me perguntou, professor, mas qual versão do Windows? Pois é, esse é um problema, porque na verdade o edital não descreve. Até na parte, os próximos assuntos, a parte de aplicativo do escritório, ele fala, ó, vou te cobrar o 2007 ou, né, versões mais atualizadas. Aqui ele não fala, não fala. Como ele cobra característica, né, então vamos pensar o funcionamento do sistema operacional, né? Microsoft, não vamos falar do Windows XP, eu diria que até o Windows 7 já tem o seu uso vencido. Não há mais atualizações. Mas, se eu pegar questões do Instituto Mais sobre sistema operacional, você vai ver que tem uma ou duas questões de Windows 10. De resto, todo o foco é o Windows 7. Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos trabalhar essas questões, vamos trabalhar a teoria, claro, apresentando características e já alertando o aluno. Olha, se a cobrança fosse do 10, seria assim. Se a cobrança seria assado. Então a gente já vai, né, meio que prevendo aí uma aposta que a cobrança que vai vir pode ser relacionada ao quê? Ao Windows 10, ok? Mas, né, aqui no nosso estudo, e o material que você deve ter visto, a apostila que a gente separou para você, você deve ter visto ali, né? Eu incluí o Windows 7, eu incluí o Windows 10. Combinado? Show? Bem, não esquece aí, pessoal, veja, a prova está chegando, né? Nós temos um cronograma bem justo, bem amarrado, ok? Se tem mais algum colega teu que quer participar, indica aí, manda para ele, não deixa o cara de fora, né? Vamos junto aí, vamos juntos preparar. E em seguida tem outro simulado, tem o simulado 2. Quero ver o pessoal participando do simulado 2. Legal? Vamos dar uma olhada? Apostila, vamos lá, apostila, nossa apostila. Cadê? Aí, estúdio, valeu. Bom, olha só. Primeiro eu quero que você entenda que dos softwares, né, das categorias de software, o sistema operacional, ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Vamos colocar ele como um software base, um software fundamental, essencial para você usar a tua máquina. Se você lembra, numa questão que a gente trabalhou anteriormente, era envolvendo a parte de memória, dizia que o CD, o DVD eram essenciais para você poder ligar o computador. Nada a ver, nada a ver. Agora eu diria que o sistema operacional, ele é essencial para você poder usar a máquina, para você poder ligar o computador. Por quê? Por quê? Porque a máquina, o computador tem uma linguagem própria e o usuário tem uma linguagem dele. O sistema operacional funciona de intérprete, de elo, né? Ligação entre o usuário e a máquina, tornando a máquina acessível. Eu coloquei aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, né? Podemos alguns objetivos do sistema operacional: executar programas dos usuários, tornar o sistema de computador conveniente, mais próximo à tua utilização, facilitar esse seu uso, usar o hardware de uma maneira eficiente. Quando eu falo do hardware, pensa a configuração do teclado, o ajuste do uso do monitor, e até a parte de memórias, reconhecimento, organização, tudo isso faz parte do sistema operacional. Outro detalhezinho legal, quer ver? Vem aqui comigo, vem aqui comigo.
Tu lembra que na aula de ontem, quando a gente falou de memória RAM, eu falei, 2, 4, 8 GB. E eu até coloquei que dependendo da versão do sistema operacional, ele só enxergaria 4 GB. Aí entra aquele detalhe técnico, sistema operacional 32 ou sistema operacional 64 bits. Pois é, um sistema operacional Windows 7, Windows 8, Windows 10, que é 32 bits, ele só enxerga 4 GB de RAM. Você quer colocar um pente de 8, você tem que ter um sistema operacional padrão 64 bits, para ele poder reconhecer essa quantidade maior de endereços. Mas detalhe, isso é uma coisa bastante técnica, mas sabe como é que é? No meio de uma assertiva, no meio de um comentário, a banca até pode descrever algo nesse sentido. Ok? Então, estamos prevendo aqui, tentando prever uma pegadinha, uma armadilha que a banca possa, de repente, criar. Combinado? Vamos lá. Volta lá, volta lá. Então, você entendeu o papel do sistema operacional, chamado de software base. Software base. E aí, para executar essa tarefa, o sistema operacional, ele trabalha duas equipes, né? Uma divisão, duas camadas. O kernel, que é voltado a interagir com a parte física, e o shell, que é voltado a interagir com o usuário, o ambiente, a interface gráfica. Poxa vida, o Windows, ele se destaca muito pela interface gráfica, né? A aparência, janelas, botões, né? Então, você vai ver que a camada shell do Windows, né? É também uma parte bastante técnica, ela varia conforme versão a versão. Beleza? E conceitos. Conceitos. Eu diria que nós temos uma aula de história. Para nós não cai o pinguim, nada de Linux. Para nós não cai, né, a maçã no macOS. Para nós o edital fala família Windows. Mas mesmo na família Windows, puxa vida, será que a banca vai cobrar o passado? Não. Nós elegemos aqui o Windows 7 e o Windows 10 como a possibilidade do Instituto Mais cobrar na tua prova. Mesmo que o Windows 7 não tenha mais atualizações. Ah, já vamos falar sobre essa história de atualizações. Está relacionado à segurança. Manter o sistema, manter o programa atualizado é deixar ele livre de falhas. E se não tem mais atualizações, e quem pode fazer uma atualização é o desenvolvedor, né? No caso aqui a Microsoft, tá? É ela que coloca à disposição. Se não tem mais essas atualizações, eu diria que essa versão do sistema operacional está condenada à extinção. Você vai querer usar no seu computador, você vai querer instalar na tua máquina um sistema que tem falhas e ninguém vai corrigir essa falha? Você quer tornar a tua máquina vulnerável? Claro que não, professor, claro que não. Então, hoje, a gente fala de Windows 10. Tem o Windows 11, né? Já tem o Windows 11. Mas, para efeito de prova, eu diria que o Windows 10 ainda é a tendência de ser o padrão. Legal? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, volta aqui. Ainda não, ainda não. Aqui apostila, tá? Bom, com relação ao Windows 7, vamos falar da aparência? A aparência, essa interface gráfica visual, é a interface chamada Aero. Aero, onde ele implementa a ideia da transparência. Transparência. A nossa área de trabalho, também chamada de área de desktop, você vai encontrar ícones, você vai encontrar atalhos. Lembra da história do atalho? O atalho é aquela flechinha, tá? É um íconezinho, uma flecha no pé. O atalho é apenas uma chamada ao objeto. Eu posso criar um atalho a um arquivo, um atalho a uma pasta, um atalho a uma unidade de rede. Legal. Dentro dessa minha área de trabalho, um outro elemento muito importante, a chamada barra de tarefas. Essa barra de tarefas, ela vai mudar, vai ter uma reformulação, um design novo
no Windows 10. Ela some no Windows 8 e volta a aparecer no Windows 10. Nesta barra de tarefas, aqueles programas de acesso rápido, aqueles programas que estão abertos em execução, a minha área de notificação, onde aparece o relógio, a data e a hora, legal. E programas que estão rodando em segundo plano, ok? O meu botão iniciar para ter acesso a todos os aplicativos, programas que tem na minha máquina. Então, uma leitura, né? Uma leitura da tela, uma leitura da tela. A área de trabalho, também chamada de desktop. Vem aqui comigo rapidinho, rapidinho. Tem que ser rápido, estúdio. Tem que ser rápido. Olha só. Cuidado, pegadinha do malandro. A área de trabalho é uma coisa. A área de transferência é outra. É outra. A área de trabalho é a minha tela inicial, vamos dizer assim, onde estão os ícones, onde eu vou abrir as janelas, legal. Isso é área de trabalho. Área de tarefas, show. A área de transferência é outra história. Quando você dá um Ctrl C, copia alguma coisa. Quando você dá um Ctrl X, recorta alguma coisa, você joga esse elemento copiado ou recortado para a área de transferência. A área de transferência é um espaço da memória RAM que guarda a informação que foi copiada. Aguardando você dar um colar para colar junto ao teu documento, colar junto à tua área de trabalho, colar em algum lugar. Então, é aquela área transitória. E por ser um espaço da memória RAM, área de transferência. Não confunda a área de trabalho com a área de transferência. A área de transferência, como é um espaço da RAM, é um espaço volátil. Já aconteceu com vocês? Olha só, né? Às vezes é nessas conversas que a gente mata uma questão. Já aconteceu com vocês de você estar usando o Word? Eu, né, fez isso, fez aquilo. E aí quando você pede para fechar o aplicativo, pedir para fechar o aplicativo, a gente pergunta, ó, tem vários elementos copiados, você quer salvar a área de transferência? Porque naquele momento o Word está administrando e o Word vai fechar a tarefa, vai fechar a sua atividade. Eu quero saber, o que eu tenho aqui ainda, eu posso me livrar? Ou tu quer salvar para usar em outro aplicativo? Ok? Então, guarda isso. Uma coisa é a área de trabalho, outra coisa é a área de transferência. Transferência. Show? Vamos seguir, vamos seguir. Apostila, estúdio. Boa. Bem, encontramos aqui também algo que teve uma descontinuidade, os chamados gadgets. São mini programas que tentam facilitar ainda mais a vida do usuário para acessar de uma forma fácil, prática, né, alguns programas, alguns aplicativos, calendário, né, a ideia de condições do tempo, as chamadas mensagens feeds. Ah, eu me inscrevi num canal e veio um alerta que é uma nova publicação. Então vem um feed, aparece para você essa manchete, essa notícia, junto à área de trabalho, ok? Graças aos gadgets. Mas isso está presente no Windows 7, já no Windows 10, não. Há uma descontinuidade, como a gente fala, ok? Bom, que mais, tá? Recursos visuais. Esse tipo de recurso visual funciona também no 10, né? Funciona também no Windows 10. A ideia do flip 3D, dando um efeito tridimensional na rolagem das janelas. Isto, né? O Alt Tab, vem cá comigo, vem cá comigo. Pode ser um pequenininho, estúdio. Isso, né? Meu mini Márcio. Olha só, né? Você vai ver que tecla de atalho é uma cobrança boa para a prova. Alt Tab alterna entre os aplicativos abertos, ok? Mas ele vai alternar dando aquela ideia bidimensional. Aparece uma caixa de diálogo, a cada tab que eu dou, ele pula de um aplicativo para o outro, um aplicativo para o outro. Existe esse efeito aí, ó, esse efeito aí, tá vendo ali? Esse efeito tridimensional, uma rolagem tridimensional das janelas. É o Flip 3D.
Só que para essa rolagem você vai usar qual combinação de teclas? Bandeirinha do Windows, que é a tecla chamada WinKey, opa, né? É ruim de fazer a bandeirinha do Windows aqui no PDF, né? Mais a tecla Tab, mais a tecla Tab. Inclusive, deixa eu alertar o pessoal, nas questões que a gente vai trabalhar com vocês, né? Você sabe, por exemplo, tem algumas questões que eu já apliquei no simulado 1, no simulado 1. E uma das cobranças que foi uma prova, foi uma questão da prova, sai mini-mim, vem o grandão agora, isto, né? Olha só, uma das questões que foi aplicada pelo Instituto Mais era uma combinação, o INKEY mais a letra D de desktop. Ele alterna a visualização da área desktop, né? Então, eu estou cheio de janela, eu jogo você para a área desktop, eu jogo você para essa área de trabalho. Então, é uma cobrança comum de prova, pensando no Instituto Mais, tecla de atalho. E combinações com a tal da tecla WinKey, bandeirinha do Windows, pode esperar por algo nesse estilo, ok? Daqui a pouco a gente vai comentar as questões, né? Eu trouxe ela de novo aqui para a gente comentar. Tá no material, tá na apostila, certo? Algumas já foram aplicadas no simulado, outras vão ser aplicadas aí nos próximos, tá? Mas já vai guardando, já vai, né, aprendendo algumas. Show? Vamos lá, volta lá para a apostila. Então aqui o efeito de rolagem, né? Ou dando a ideia da rolagem tridimensional. Legal? Ó, o Alt Tab e a ideia do WinKey mais Tab. Recurso Snap. Recurso Snap é um recurso de dimensionamento. Imagine que eu tenho uma janelinha, né? Todo programa que você executa, todo programa, né, que você abre, ele abre na forma de uma janela, ok? E essa janela está no modo parcial, modo restaurado, que a gente chama, né? Ela pode aparecer maximizada, minimizada ou restaurada. Se eu clicar na barra de títulos e arrastar, quando eu toco a margem esquerda, ele dimensiona metade da tela, tá? Lado esquerdo. Se eu clicar e arrastar para o lado direito, metade da tela, lado direito. E se eu clicar e arrastar para cima, quando toca aqui em cima o cursor, né, o ponteiro do mouse, toca, ele maximiza. Então, Snap é um recurso de dimensionamento. São tudo efeitos, recursos visuais que funcionam no 7, funcionam no 10. Ok? Shake. Eu posso pegar uma janela, clicar na barra de título e sacudir. Ao sacudir, ele minimiza todas as demais janelas e fica só aquela que você sacudiu como ativa. Aeropic. Eu venho aqui junto à minha barra de tarefas. Quando eu posiciono o cursor do mouse, ele dá o efeito de transparência. E se eu clico, ele minimiza todo mundo e mostra para você a área de trabalho. Veja, eu diria que esse Aeropic tem aquele mesmo efeito da bandeirinha do Windows, mais a letra D. Então, tanto faz você clicar aqui ou WinKey mais D, ele vai mostrar para você, exibir para você a área de trabalho. Show? Vem cá comigo. Ó, o que a gente apresentou aqui foram alguns recursos visuais. Esses recursos visuais também estão presentes para o Windows 10. Legal? É claro que o Windows 10 vai trazer mais algumas novidades que a gente vai apresentar em seguida. Combinado? Vamos lá, vamos seguir. Ainda o Windows 7. Outros recursos. Painel de controle. Pois é, o painel de controle ele pode ser apresentado por ícones, que é como o aluno geralmente gosta, ou por categorias, que é como normalmente a banca prefere.
Então, algumas categorias você tem que conhecer. Eu falo que painel de controle, você vai pensar, sempre que a questão tratar de instalar, configurar, vai pensar em quem? Painel de controle. É a nossa central de configurações. Temos recursos de segurança, o tal do BitLocker, que é uma espécie de criptografia do teu HD. Imagina se você perdeu ou roubar o teu notebook, os dados que estão lá, você gostaria de cair em mãos erradas? Não, né? Então você pode fazer o quê? A criptografia. BitLocker trata da criptografia do teu disco. E o BitLocker to go, né? Ele vai criptografar o quê? O teu pendrive, tá? O teu pendrive. Beleza. Então, um aspecto de segurança. Que mais? Central de ações, mostrando para você alertas. Essa central de ações, ela vai ganhar vida. Ela vai ganhar vida no Windows 10. Então, anota esse nome, anota esse nome, central de ações. Vamos falar mais sobre ela em seguida, né? Quando a gente estiver falando do Windows 10, vai ganhar vida, ok? Boa, vamos lá, vamos seguir. Então, alerta sobre, né, atualizações, Windows Update, né? Alerta sobre tarefas pendentes, algum tipo de, para você corrigir alguma falha do sistema, algo do tipo, ok? Então, a gente vai comentar um pouco mais quando falar do Windows 10. Aqui eu encontro também a possibilidade de configurar, trabalhar a figura do firewall. Só para lembrar os amigos, o firewall é um programa. Existe o firewall físico? Existe. Firewall hardware. Esse é o firewall pessoal, é o firewall lógico, firewall programa, que funciona como uma espécie de uma barreira, controlando o que sai da internet vai para a tua máquina, o que vai da tua máquina para a internet. Então é um controlador de tráfego. Beleza? Lembrando que o firewall não é um antivírus. Mas é claro que, em cima de regras, ele até pode impedir a ação de programas mal intencionados. Mas ele não substitui um antivírus. Ok? Por falar nisso, vem aqui comigo. Saberia me dizer qual é o antivírus padrão do Windows 7? Padrão nativo é o que acompanha, é o que vem junto. Eu diria que junto não vem nenhum. E aí você tem a possibilidade de instalar o que você quiser. A Microsoft oferece para você. Microsoft Essentials, né? Ela oferece para você. Mas o firewall não é antivírus. Já no Windows 10 surge a figura de um tal de Defender. O Defender, pessoal, antes ele era um anti-programa espião, anti-spyware. Agora ele passa a ser, ele foi promovido, ele ganha a função de antivírus. Então aqui um alerta. Se a questão vier do Windows 7, cuidado. Se a questão vier do Windows 10, o Defender é o tal do antivírus. Temos uma questão do Instituto Mais para trabalhar esse assunto. Eu diria que a banca cometeu um deslize. Então, aguarde aí os nossos comentários sobre as questões. Tem uma questão que envolve a figura do firewall, a figura do Defender, pensando no Windows 7. Então, aguarde aí que a gente vai fazer o comentário. Mas daí, é como eu sempre digo, em prova de múltipla escolha, você tem que jogar com as alternativas. Em prova de múltipla escolha, jogar com as alternativas. Ah, não tem nenhuma certa. Marca a menos errada. Ah, tem duas certas. Marca a mais certa. Joga com as alternativas. Combinado? Vamos lá. Se vai caber recurso ou não é outra história. Ah, amigão, preste atenção. Já vou fazer essa convocação agora. Quem já estudou com a gente, fez outras turmas, né? Já estudou comigo, sabe que a hora que sai a prova, eu faço um comentário, um gabarito inicial. Mas tem depois
a hora que a banca publica o seu gabarito, né, as discussões se cabe ou não cabe recurso. Então, fica atento aqui no canal do Revisando, você vai ver em primeira mão comentário da prova, da tua prova do FASE. E aí, o apoio aí se cabe recurso ou não. Legal? Show, né? Então, a gente está aqui para auxiliar vocês. Vamos lá. Seguindo. Então, a figura do firewall, a ideia do Windows Update, que são as atualizações. Lembrando que o Windows 7 não tem mais atualizações. O Windows 7 pendurou a chuteira, ok? Então agora o Windows da vez é o 8, é o 10. Dispositivos, impressora, a instalação, configuração de componentes físicos de hardware. A ideia do backup, cópia de segurança. Tudo isso está dentro do painel de controle. Tudo isso dentro do painel de controle. Ok? Bom, mas o que a gente vê como ponto principal? Ó, entender, por exemplo, que o Windows é multiusuário. Isso é característica. Característica vale para nós. Multiusuário significa que nós vamos ter contas. Existe uma conta principal que é chamada conta de administrador. É o cara que manda em tudo. Existem os usuários limitados. Né? Vou criar para cada um em casa a conta para poder usar o computador, informa o seu login e senha e vai poder usar conforme, né, lhe foi liberado o acesso, lhe foi permitido. E existe também aquela conta convidado. Conta convidado. Eu sempre dou como exemplo a conta convidado, a conta convidado, a ideia daquele parente que vai te visitar. E aí ele ficou um dia, 2 dias, 3 dias na tua casa, e ele começa a tomar algumas liberdades. Uma das liberdades é: posso usar o teu computador? Agora. Né? Cada um na tua casa tem o seu login e a sua senha, para de uma forma organizada e segura, cada um só mexer na sua área, seus arquivos. Esse é um parente, tá de visita. Eu não criei uma conta para ele, mas também é chato chegar e dizer para ele: ó, não, não pode usar, não pode usar. É ruim. Então o que a gente pode fazer? Acessa, mas acessa como convidado. Convidado é uma conta, por natureza, é uma conta limitada. Limitada. Ok? Boa. Então, só para entender que existe a ideia de contas. Contas. Vamos seguir. A ideia do controle dos pais. Você definir para o seu filho que horário pode acessar, que jogo pode abrir, quais programas pode executar. Toda a parte de configuração da barra de tarefas. A ideia do auto-ocultar, né? Eu não curto muito isso. Às vezes, para ganhar espaço na tela, tem gente que gosta de sai com o ponteiro do mouse, a barra some. Chega ali perto, a barra aparece. Você definir quais programas vão aparecer na barra de tarefas. Tá? Então, algumas situações interessantes, instalação de programas, recursos, ferramentas no teu sistema operacional. Tudo isso no painel de controle. Olha o Defender. Lembrando que no Windows 7, ele funciona meramente como um antiprograma espião, anti-spyware, anti-spyware. Ele não é antivírus, ok? Veja, anti-spyware é diferente de antivírus. No 7, ele é considerado no máximo, um antiprograma espião. No 10 é que ele é promovido. No 10 ele vai ser promovido. Ok? Agora o que eu vejo como carro-chefe. Carro-chefe. O gerenciador de arquivos. O Windows Explorer. Tu sabe como é que ativa o Windows Explorer? Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Ó. Vamos lá. Sabe como é que eu posso, tecla de atalho que eu posso usar para ativar o Windows Explorer? Vamos fazer o seguinte, chama lá o nosso quadro verde, eu quero ir lá para o quadro verde. Aí, isto. Aqui no quadro verde eu vou anotar para vocês algumas teclas de atalho, combinado? Então vamos lá. Teclas de atalho usando a bandeirinha do Windows. Win Key. Aqui fica mais bonito, hein? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Win Key.
mais, vamos começar o InKey mais a letra C. O InKey mais C, ele vai ativar o que nós chamamos de Cortana, que é aquele assistente digital, Cortana, né? Você que tem celular, você conhece a Alexia, Siri, né? Então o Windows tem o Cortana. Mas isso para nós vale no Windows 10. No Windows 10. Combinado? O InKey mais D caiu inclusive no simulado. Simulado. Lembrando que eu coloquei esse simulado à disposição do pessoal junto à plataforma do Hotmart. Ele vai exibir ou ocultar a área de trabalho, a área de desktop. Desktop, ok? Exibir ou ocultar a área de trabalho. O InKey mais a letra E. E. O que ele vai ativar? O Windows Explorer. Windows Explorer. Mas lembrando que o Windows Explorer é o nome dado no Windows 7. Pois é, no 10 ele vai chamar essa ferramenta de explorador de arquivos. Explorador de arquivos. Perfeito? A ferramenta é a mesma, só mudou o nome. Só mudou o nome. Explorador de arquivos. WinKey mais E. Que mais? Que mais de interessante? WinKey mais a letra I vai ativar para você o configurações. Lembrando que esse configurações ele veio para ficar no lugar do painel de controle. Isso está presente no Windows 10. Ok? No Windows 10. WinKey I. E mais? WinKey mais a letra L de Locket. Locket. Ele vai bloquear, vai ativar, né, a proteção de tela, ok? Vai bloquear o uso da máquina, permitindo você trocar de usuário ou algo assim. Legal, WinKey mais L. Ó, quero colocar outra, vou colocar aqui assim, ó. WinKey mais R, que é a ideia do executar. Executar. Então, para rodar um programa, acessar, por exemplo, o prompt do DOS, né? Eu posso dar WinKey mais R e na caixa de diálogo que aparece no executar, eu vou digitar lá o comando CMD. E aí vai ativar o prompt do DOS. Legal, legal. E aí, curtiu? Gostou de algumas teclas de atalho? Quantos eu coloquei aí? 5? 6? 6 teclas de atalho. 6 usando a combinação WinKey. WinKey mais alguma coisa. Por exemplo, só a bandeirinha do Windows abre aquele menu iniciar. Abre o menu iniciar. Então, tem uma série de situações que, para efeito de prova, são legais pra caramba. Vamos lá. Sai aqui. Entra aí para mim. Opa, entra aqui. Isso. Né? Vamos lá. Voltando para nossa apostila. Então, o explorador de arquivos vai permitir você copiar, mover, renomear, excluir toda a parte de manipulação de arquivos e pastas. Lembrando que, né, isso tem uma aparência no nosso painel de navegação, tem lá o painel de detalhes, né, mostrando, exibindo informações como nome, tamanho, tá? Apresentando para você o teu computador, mostrando as unidades raízes, né? Então, esse é o visual do Windows Explorer. Perfeito? Lembrando que arquivo é o meu produto final. Eu uso o Word para criar, para salvar um documento. Vou salvar um arquivo. O atalho, lembra que tem a flecha no pé. É uma chamada a esse objeto. Uma pasta é uma espécie de container para você organizar, guardar as informações. E dentro de uma pasta eu posso ter o quê? Subpastas. Engraçado, engraçado. A Carlos Chagas criou uma situação engraçada. Porque eu posso ter uma pasta
E uma pasta dentro de uma pasta é chamada de subpasta. E eu posso ter uma pasta dentro da subpasta. E a Carlos Chagas chamou isso de subpasta. Eu diria, não está errado. Não está errado. Mas é engraçado. É engraçado porque eu posso ter uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Eu tenho uma série de níveis que eu posso criar. E aí você vai chamar de subpasta? Horrível. Fica horrível. Na verdade, essa estrutura, nós vamos comentar em seguida, ela tem um limite. E esse limite se dá muitas vezes pelo tamanho, pelo caminho, o tamanho de caracteres que você usa para descrever esse caminho. Vamos comentar em seguida. Por enquanto, vamos lá. Entendeu o que é pasta? Entendeu o que é subpasta? Subpasta. Biblioteca. Biblioteca é como se fosse uma pasta. Mas uma biblioteca, ela não vai guardar o arquivo. Ele vai apenas associar. É como se tivesse um atalho ali dentro. Um atalho. Quais são as bibliotecas do Windows? Isso vale para o 10 também. Documentos, imagens, música e vídeo. Uma das cobranças mais manjadas são a assinale alternativa de um exemplo que não representa uma biblioteca, ok? Ele vai colocar 4 que são e um que não é. Então, guarda aí, é imagens, não tem fotos. É música, não é áudios. Tá? É vídeo, não é filmes. Então, eu não posso mudar o nome aqui. O nome padrão das bibliotecas são documento, imagem, música e vídeo. E as bibliotecas organizam, associam, trazem arquivos por tipo, por afinidade. Então, o que eu vou encontrar na biblioteca de música? Óbvio. De vídeo, óbvio, né? Filmes, arquivos em formato de vídeo, um MP4, né? Um formato qualquer de vídeo. Arquivos de fotos, vai entrar na biblioteca de imagens, JPEG, né? Então, vai entrar na biblioteca de imagens e vai guardar arquivos por tipo, por afinidade. Deixa eu só alertar os colegas que eu posso trazer para uma biblioteca arquivos do meu HD, arquivos de uma unidade de disco rígido externa, arquivos de um outro disco que esteja internamente no computador, 2 HDs, por exemplo, ou um HD e um SSD, de um pendrive, sim, unidade flash, lembra? Ó, lembra dessa palavrinha? Flash, flash USB, é o quê? Pendrive. Mas eu não consigo trazer para a biblioteca arquivos de uma mídia ótica, CD e DVD, nem a pau, nem a pau. Ok? E mais? Consigo levar para a biblioteca arquivos de uma rede? Claro, desde que eu tenha acesso a isso. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de manipulação. Manipulação. Para selecionar um objeto, selecionar um arquivo, vem cá comigo. Para selecionar um arquivo, você vai dar um clique com o botão esquerdo. Um clique com o esquerdo. Um clique duplo com o esquerdo, ele abre. 2 cliques simples, renomeia. Ok? Então, botão esquerdo, um clique, seleciona. 2 cliques, se forem rápidos, o duplo, ele abre. 2 cliques simples, aquele clique pausado, ele abre a caixa para você alterar o nome, renomear. Botão direito é menu de atalho. Clicou com o botão direito, aparece um menu suspenso, contendo coisas que você pode fazer com o objeto selecionado. Legal. Você vai ver que botão direito, menu de atalho. Botão esquerdo, botão principal. Eu posso querer selecionar vários de forma contínua. Eu vou fazer o uso combinado da tecla Shift. Clico no primeiro, pressiono o Shift, clico no final, marquei o bloco. E quando eu quiser selecionar de forma descontínua,
clique, Ctrl e vou clicando nos demais de forma alternada. Ok? Isso é a parte de seleção. Quero que você preste atenção neste item. Copiar e mover. É claro que a tecla de atalho é um abraço. Copiar é Ctrl C. Mover ou recortar, né, o Ctrl X. Mas geralmente em prova ele adora fazer esse processo de copiar ou mover. Copiar ou mover. Copiar é duplicar, mover é tirar de um lugar e jogar para outro, com o uso do mouse. Então veja, se eu estou clicando em um arquivo e estou arrastando para uma outra pasta dentro da mesma unidade, eu estou movendo. Se eu estou clicando em um arquivo e arrastando para uma outra unidade, para um pendrive, para um outro HD, uma unidade diferente, eu estou copiando. Guarda isso. Dentro da mesma move. Regrinha dos MM. Dentro da mesma unidade, move. Unidade diferente, copia. Tá. Esse é o macete que eu chamo de macete nível 1. Nível 1. Tem o macete nível 2, onde você vai clicar e arrastar mais uma tecla combinada. Se eu clicar e arrastar com o Ctrl, copia. Se eu clicar e arrastar com o Shift, move. E se eu clicar e arrastar com o Alt, cria um atalho. Não esquece isso. Essa é a questão mais manjada que existe envolvendo manipulação de arquivos. Fulano selecionou o HD e arrastou para o pendrive. Unidade diferente. Unidade diferente, copia. Fulano arrastou com a tecla Alt. Está criando um atalho. O arquivo continua lá, e para onde ele arrastou, criou com a flechinha no pé, um atalho. Então, guarda isso. Macete nível 1, macete nível 2. Macete nível 2. Show. Renomear. Renomear, alterar o nome. Só lembrando, ó, isso caiu no celular também. Existem alguns caracteres que não podem ser usados. É proibido, proibido. Eu não posso usar barra contra barra, dois pontos, aspa, asterisco, interrogação, menor, maior, pipe. Isso não pode usar, nem no nome, nem na extensão. Agora, vou te dar outro pulo do gato. Vem aqui comigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o quadro verde. Quadro verde. Olha só. Aqui. Tu sabe que o nome é você que dá. Você escolhe o nome. A extensão, geralmente é o aplicativo que você usa que define. Ah, vou salvar um arquivo do Word. DocX. Vou salvar um arquivo do Excel. LSX. São aplicativos que a gente ainda vai trabalhar. Tem que saber a extensão. E o nome você dá. Né? Vou botar aqui relatório. Né? DocX. Ou então, uma planilha do Excel, gastos XLS. Legal. Nome, ponto, extensão. O ponto, pessoal, o ponto separa o nome da extensão. Ok? Então, na verdade, é aqui, tanto no nome como na extensão, que eu não vou poder usar aqueles caracteres. Nem nos diretórios. Eu vou salvar esse arquivo no meu HD, C2 na pasta fase, na subpasta info. Unidade raiz, pasta, subpasta, arquivo do Word. Se eu pegar o nome e a extensão, o limite é 255 caracteres. Tudo bem, mais o ponto, né? Mais o ponto que separa o nome da extensão, 256.
Agora, se eu contar toda a rota, todo o caminho, unidade raiz, pasta, subpasta, se eu contar tudo, eu vou poder ter 260 caracteres. Ok? Vou poder ter 260 caracteres. Então, isto, nós temos uma questão abordando esse assunto, tá? A gente vai ver isso aí depois, quando a gente for falar sobre questões, né? Aí a gente aborda, a gente trabalha essa ideia, combinado? Lembrando, primeira teoria, depois vem um outro arquivinho com a parte das questões, combinado? Show. Para isso, o PDF já está à disposição, o PDF já está lá, você já deu uma lida, né? É legal que você dê uma lida antes de assistir a aula. É legal que você tente resolver as questões antes de assistir o comentário das questões. Combinado? Vamos lá. Vamos lá. Então, falamos aqui sobre o renomear. Excluir. Geralmente, um arquivo excluído ele é jogado para a lixeira. Na verdade, só pode ir para a lixeira arquivos excluídos do disco rígido. Se você excluir de um pendrive, não vai para a lixeira. Se você excluir usando Shift Delete, não vai para a lixeira. Pois é, Shift Delete é a tecla de atalho para excluir de forma definitiva. Na verdade, toda e qualquer combinação usando Shift, né? Delete mais Shift, botão direito excluir mais o Shift, arrastar até a lixeira mais o Shift, vai ser tratado como uma exclusão definitiva. Boa, boa. Coloco aqui a regrinha do tamanho da lixeira. A lixeira tem um tamanho já pré-definido. Vem cá comigo, vem cá comigo. Eu até vou verificar depois, mas no nosso canal do Revisando, você já acessou o canal do Revisando? Né? Acessa aí, acessa, te inscreve lá no Revisando, youtube.com/c/revisando. Teve uma prova da Fundatec que ela tratou essa ideia do tamanho da lixeira. Tá comentado lá, tá em questões comentadas. Vai na playlist lá, na playlist questões comentadas, né? Ou na playlist Atenção Rio Grande do Sul, né? Que a gente coloca algumas provas regionais. Cara, tem muito material legal pra caramba, ok? Então, dá uma olhadinha lá, vai por mim, dá uma olhada lá e você vai. Claro, eu sei, a tua prova tá chegando, você quer um direcionamento, mas sobrou um tempinho, dá uma olhada em questões de outras bancas também. Vamos seguir. Então, falamos sobre a lixeira e algumas ferramentas administrativas, tentando corrigir áreas defeituosas do disco, reorganizando o disco, chamado desfragmentador, reorganizando em áreas contínuas para otimizar, melhorar o acesso. Tá? Limpeza de disco não é formatação. Limpeza de disco faz uma exclusão de arquivos desnecessários. Essas são chamadas ferramentas administrativas. Bom, beleza. Chegamos agora no Windows 10. O Windows 10, veja, Windows 10, houve uma mudança por parte da Microsoft na forma de comercializar, vamos dizer assim, vender. Quem tinha o Windows 7, quem tinha o Windows 8, pago por ele, poderia atualizar o Windows 10 free, na faixa. Agora, não é que o Windows 10 é de graça. Você que está comprando um computador agora, não tem nenhum sistema operacional, você vai adquirir, você vai pagar para ter o Windows 10. Ok? Ele só deu essa vantagem para quem já tinha versões anteriores e queria atualizar, migrar para o Windows 10. Ok? Show. Outro detalhe. A Microsoft resolve né, meio que unificar os ambientes. Eu posso instalar meu Windows 10, meu tablet, no meu smartphone, no meu videogame, na minha TV, né? No meu notebook, no meu computador, e ele vai ter a mesma aparência, o mesmo visual. Então a gente fala que o Windows 10 ele é multiplataforma. Multiplataforma. Veja, a gente fala de Windows 10,
mas ele foi lançado em 2015, tá? 2015. Tanto é que nós já temos o Windows 11, lançado agora recentemente, tá? Então o Windows 10 teve aí uma jornada legal, né? 2015 até 2021, 6 aninhos, né? Trabalhando duro. O que o Windows 10 traz de novidade? É, desde quando o menu iniciar é novidade? É que na verdade no Windows 8 ele sumiu, voltou a aparecer no Windows 10. Então, dá uma olhadinha aqui. Menu iniciar, menu iniciar. Uma aparência, né, uma área visual, né, diferente. Né? A interface gráfica é o que nós chamamos de metrô, ok? Junto ao botão iniciar tem aqui o campo de pesquisa, perfeito? Vamos falar depois lá sobre a área de notificação. Aqui o nosso menu iniciar. Que mais? Múltiplas áreas de trabalho, também chamado de visão, tá? É como se eu estivesse trabalhando com vários monitores. Eu vou poder trazer várias áreas de trabalho e rolar entre elas. Isso é legal, tá? Então são áreas de trabalhos virtuais. O Cortana, que é o nosso assistente pessoal, né? Onde você pode dar um comando de voz. Estamos pensando em acessibilidade. Ei, Cortana, qual a temperatura que está em Porto Alegre? Ei, Cortana, abrir arquivo tal, né? Você pode dar comandos de voz. Como é que ativa o Cortana? Tudo bem, posso ir lá pelo configurações, através de um comando de voz, Ei, Cortana, ou usando a combinação de tecla de atalho que a gente já falou. Bandeirinha do Windows mais a letra C, C de Cortana. Configurações, lembra do painel de controle? Pois é, né? Então, ele vem, o painel de controle continua existindo, mas ele vem tentar melhorar essa interface, a aparência, a forma do usuário interagir. Bandeirinha do Windows mais a letra I, você vai encontrar aqui as categorias do configurações. Continua valendo aquela ideia. Quer instalar, quer configurar algum dispositivo, instalar um programa, fazer uma configuração, vai em configurações. A parte de rede, teu Wi-Fi, né? A parte de dispositivos, o teu Bluetooth, a tua impressora. Legal, legal. O que mais? Algumas novidades. O OneDrive é a nuvem. Na verdade, o nome da nuvem da Microsoft chama-se OneDrive. E ela vai aparecer para você como se fosse uma pasta, como se fosse um pendrive, junto ao teu explorador de arquivos. Então você vai, a ideia é facilitar essa interação, facilitar esse trabalho, ok? O acesso às informações junto à nuvem. Legal. Central de notificações, lembra lá? Né? Que trouxe mais uma série de elementos. O Edge, morre o Internet Explorer e surge a figura do Edge. Apesar de que o nosso edital continua falando como navegador o Internet Explorer. Então, vamos manter. Mas saiba que o navegador padrão do Windows 10 é o Edge. Beleza? Que mais? Algumas funcionalidades do Edge, né? Com relação a você poder fazer anotações junto à página. Você salvar um arquivo para uma leitura, uma página para ler depois, a chamada lista de leitura. Você vai poder ler visualizar essa página em modo offline, desconectado depois. Windows Hello. O hello, imagina que, pensando em facilitar, não tem que ficar decorando senha, tudo, né, que é chato pra caramba, ele vai fazer a leitura da face, a leitura de dados biométricos, leitura da digital, para identificar o usuário e liberar toda a parte de programas, serviços que são associados à conta daquele usuário. Windows Hello. Legal.
a ideia do contínuo, uma ideia de continuidade, eu poder usar dobrar o meu computador, né? Dobrar o meu híbrido, usar ele como tablet, usar ele como notebook, o reconhecimento como, né, o teclado virtual. Então, é um tipo de continuidade no serviço, dando maior eficiência. E aí, novamente, o que eu falo ser o elemento principal. Mudou de nome. Agora chama-se explorador de arquivos. A tecla de atalho é a mesma. A aparência é parecida, lembra muito. Só você vai ver aqui, ó, a pasta do OneDrive, a pasta do acesso rápido, que era o antigo documentos, né? Programas que você acessou por último, para facilitar, ok? Mas aquela parte de manipulação, copiar, mover, renomear, permanece igual, permanece igual. A figura das bibliotecas, apesar de não estarem visíveis, continua existindo, tá? Então, quanto a isso, não houve mudanças. Bom, então, eu acredito muito alguma cobrança, algum questionamento, pensando no uso do explorador ou do Windows Explorer, primeira versão, a parte de manipulação de arquivos e pastas. Ok? Vimos aqui um pouco de conceitos, a teoria, características do nosso Windows 7 e o Windows 10. No próximo arquivo nosso, no nosso próximo vídeo, eu vou fazer o comentário das 7 questões que eu separei para vocês. Combinado? Questões? Todas da banca. Todas da banca Instituto Mais. Show, né? Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!